Olá, meu nome é Andréa Veloso, eu sou procuradora do município do Rio de Janeiro e sou professora de Direito Tributário. E hoje nós vamos dar início ao módulo de Direito Tributário para o concurso de procurador do município e do estado, na turma regular, que vai ser aplicada para o Brasil inteiro, né? As nossas aulas, elas seguem um currículo, né? Vamos dizer, uma base de temas que é comum a todos os concursos de PGMs e PGEs no Brasil. Nessas nossas aulas que nós vamos dar início hoje, elas vão tratar não só da parte constitucional tributária, então nós vamos analisar competência tributária, limitações ao poder de tributar, reforma tributária, como também iremos ver as normas gerais de direito tributário que estão no Código Tributário Nacional. Esse módulo não envolve impostos em espécie, nem processos administrativos tributários ou processos judiciais tributários, que são temas de módulos separados, né? Então, aqui o objetivo é focar na parte constitucional e nas normas gerais de direito tributário. Antes de mais nada, eu gostaria de sugerir uma bibliografia, uma básica e complementar, para que vocês possam utilizar como orientação para os estudos. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela, e aí eu gostaria de começar pela bibliografia básica. Eu sempre gosto de citar dois livros que estão atualizados, são elaborados por professores, inclusive, de cursos preparatórios para concursos. Então, são dois livros muito didáticos, muito fáceis de ler. Eles têm são muito parecidos, na verdade, eles têm uma estrutura muito parecida, né? Eles têm, assim, vamos dizer assim, resumos, eles têm questões, eles tratam das diversas bancas no Brasil inteiro, né? Quais são as respostas mais aceitas, dependendo da banca, e considerando que na maioria das procuradorias a primeira fase é de múltipla escolha, né? Eles trazem exercícios, né? Eles trazem exemplos de como as questões caem em prova. Então, eu acho que são dois livros que, mesmo para procuradorias, onde o direito tributário é uma matéria fundamental, né? Ela é uma matéria importante, né? Junto com a administrativa e constitucional. Geralmente, tributário e financeiro, eles compõem uma banca única, né? Mas eles têm um peso extremamente relevante, né? São as matérias de direito público. Então, mesmo para concursos como procuradorias, onde tributário é importante, esses livros podem servir de base como bibliografia básica, né? Sempre me perguntam sobre o livro do professor Ricardo Lobo Torres, que aqui no estado do Rio de Janeiro, ele aí no Brasil inteiro, mas aqui no estado do Rio de Janeiro especialmente, né, por causa da UERJ, né? O professor Ricardo Lobo Torres, que foi procurador do estado do Rio, né? Ele é extremamente importante, extremamente citado. Mas vocês vão perceber que eu não incluí ele na bibliografia básica, não só porque ele já faleceu há alguns anos, mas também porque o livro dele, o curso, ele é muito simples. E o tratado não tem necessidade nenhuma de vocês lerem, mesmo para o concurso de PGE do Rio. Então, eu prefiro citar livros que eu acho que são atualizados, são didáticos, não são livros tão superficiais, tá? Então, eu vou começar pelos dois primeiros que têm essa característica. O primeiro é o Direito Tributário do professor Ricardo Alexandre, que é um livro atualizado, vocês vejam que é 2024, a 18ª edição, e o livro Manual de Direito Tributário, do Eduardo Sabá, que também é de 2024. Como eu disse, eles são muito parecidos, eles têm a parte de impostos em espécie, então eu acho que, como bibliografia básica, eles são as minhas indicações principais. Muitos alunos me perguntam, André, mas eu já li o Ricardo, eu já li o Sabá, eu quero um outro livro, que ainda seja dentro de um contexto básico, mas eu gostaria de ver uma outra doutrina, né? E aí eu gosto de citar
o professor Leandro Paulsen, né? Ele é desembargador, né, do TRF, ele é extremamente respeitado, né? Ele foi cotado para ser ministro, ele é um tributarista muito respeitado e citado no STJ, né, em outros tribunais também, obviamente, mas muitos ministros citam a doutrina do professor Leandro Paulsen. Para quem deseja fazer concurso no sul do país, não há dúvida que ele é um livro como bibliografia básica que eu recomendo. É, o curso dele de Direito Tributário, ele também é atualizado, é de 2024, né? E ele tem um outro livro, juntamente com o professor José Eduardo Soares de Mello, que trata de impostos em espécie, né? Então aqui você vai ter um curso de direito tributário genérico e eu tenho, para quem quiser adotar, eu tenho esse livro, que é um livro específico de impostos federais, estaduais e municipais, onde o professor Leandro Paulsen, né, ele escreve sobre os impostos federais e o professor José Eduardo Soares de Mello já trata dos impostos estaduais e municipais. A edição não é tão atual, de 2022, e esse eu diria que é um problema sempre que me perguntam e me pedem a indicação de um livro atualizado de impostos estaduais e municipais. A verdade é que eu não tenho. Existem alguns, mas que, a meu ver, são muito superficiais. Vocês podem adotar qualquer um desses, e, por exemplo, Ricardo Alexandre, Eduardo Sabá, eles têm a parte de impostos em espécie que vai trazer a jurisprudência dos tribunais superiores, né? O que eu acho que é importante. Então, assim, o que é o mais importante. Então, é, não acho que vocês precisariam, salvo o ICMS, que eu vou sugerir como bibliografia complementar, um outro livro, se aprofundar nos impostos em espécie, nem doutrina. Tá? Os impostos em espécie, especialmente para a primeira fase, o que costuma cair, ou vai ser uma letra de lei, ou vai ser jurisprudência do STJ do Supremo. Por isso que no meu slide, dentro da bibliografia básica, eu destaco como leitura obrigatória, desculpa, os informativos do Supremo e do STJ. Toda a parte constitucional tributária, a parte de impostos em espécie, ISS, ICMS, os impostos de transmissão, os impostos sobre propriedade, IPTU e IPVA, é fundamental a leitura dos informativos de jurisprudência, tá? Execução fiscal, a parte de processo judicial tributário. Mais do que vocês lerem livros, para concursos de procuradorias, especialmente primeiras fases, jurisprudência dos tribunais superiores é fundamental. A leitura da jurisprudência, ok? Em matéria tributária, como eu disse, quando a questão é múltipla escolha, ou vai cair letra de lei, ou vai cair jurisprudência, tá? Eu gosto também de citar sempre uma bibliografia complementar, né? Fora daquela leitura mais inicial, básica, que vai acompanhar vocês, seja nas minhas aulas, né? Seja no estudo para uma primeira fase, eu gosto sempre de sugerir bibliografia complementar, porque vocês podem estar em estágios distintos de estudo, né? Tem aqueles que estão começando, aqui a turma é regular, e tem aqueles que já estão estudando há algum tempo. Então, como bibliografia complementar, eu gostaria de sugerir alguns livros. Primeiro, Curso de Direito Constitucional Tributário, do professor Roque Antônio Carrasa. O professor Carrasa é extremamente respeitado, né? Apesar de ele ser minoritário em várias coisas, em vários aspectos, em vários temas, ele é muito respeitado, né? Então, quem pretende fazer concurso em São Paulo, em Minas, né? O professor Carrasa é muito citado. E o curso está atualizado com a reforma tributária, né? Então, se vocês quiserem focar na parte de direito constitucional tributário, vocês podem dizer assim: já estudei muito CTN, né? Eu quero me aprofundar na parte constitucional, limitações, eu quero estudar mais a reforma. Apesar que para a reforma nós estamos ainda caminhando, estamos muito no começo, né? Eu vou falar da reforma, eu eu fui representante dos municípios, né, pela Frente Nacional dos Prefeitos. Eu fui membro titular do chamado Grupo de Análise Jurídica do,
do PAT RTC, né, do Ministério da Fazenda. Então, eu vou falar um pouco, né, também da reforma tributária, vou trazer um pouco da minha experiência, das discussões, obviamente, mas enquanto não aprovados os projetos de lei complementar, ela ainda está incompleta, né? Mas, da parte que está na Constituição, obviamente, esse livro é de direito constitucional tributário, eu acho que o livro do Carrasa é uma boa indicação. Para uma leitura, para uma segunda fase de ICMS, ou quem quer se aprofundar no estudo do imposto do Estado, eu sugiro, em primeiro lugar, o livro do professor Carrasa, que é de uma edição de 2022. Né? O professor Carrasa ele é muito didático, então eu pessoalmente gosto bastante da leitura do livro, é fácil, e ICMS é um imposto complexo, né? Mas, repito, ele é minoritário em algumas coisas e nem sempre vocês vão perceber é, esse fato simplesmente lendo o livro. Mas, do ponto de vista de teoria, né, e aí complementando com a jurisprudência dos tribunais superiores, eu acho que fica um estudo bem mais bem completo do ICMS. Para quem me pergunta ou quem quer estudar, né, a parte do processo judicial tributário, que, como eu disse, não é objeto desse módulo, por mais que eu vá falar de execução fiscal, vai falar de algumas discussões envolvendo ações tributárias, mas assim, não é o foco desse módulo. Para quem quiser se aprofundar no processo judicial tributário, eu sugiro dois livros. Um, do professor Mauro Lopes, ele é juiz federal aqui no Rio de Janeiro, no TRF da segunda região. O livro é de 2019, não é tão atualizado, então tem que complementar com a jurisprudência. Mas é um livro bem didático. E ele trata de todas as ações tributárias, não só de execução fiscal, né? De ações tributárias. Ação anulatória, declaratória, mandado de segurança, né? O professor Mauro Lopes, ele é extremamente ativo nas redes sociais, né? Então, quem quiser seguir, ele está sempre dando dicas, né? Como complemento do livro dele. Então, assim, ele é professor de tributário também, cursinho, então ele tem muita experiência também nessa aula como preparatória para concurso, né? E a segunda sugestão é um livro que se chama A Fazenda Pública em Juízo, do Leonardo Carneiro da Cunha, que é processualista. Então, o enfoque dele é diferente, né? O Mauro Lopes, ele é juiz de vara fazendária, então é professor de tributário. Já o Leonardo Carneiro da Cunha, ele é professor de processo civil. E esse livro, A Fazenda Pública em Juízo, eu acho um livro muito interessante, ele é de 2022. Ele trata de todos os aspectos, não só de execução fiscal, trata de ações tributárias, mas trata de uma visão do ponto de vista processual, né? Porque execução fiscal é um tema que está, em geral, tanto no edital, né? Tanto na matéria tributária, como também na matéria de processo civil. É um ponto comum, né, na maioria dos editais, as duas bancas. Então, eu acho interessante, por isso que eu gosto de citar dois autores, porque aqui é complementar, né? E aí depende do que vocês estiverem precisando para poder se aprofundar, uma visão mais do tributário, uma visão mais de processual. Ok? Uma última sugestão, já também de um livro de ICMS, e aqui especialmente para quem vai fazer concurso da PGE do Rio. Você pode adotar para outros concursos de PGE, não há dúvida, mas a visão aqui o professor Gustavo da Gama, ele é professor de financeiro, né? E de tributário também. Ele é meu colega na PGM Rio, mas ele advoga na área do ICMS. Então ele tem esse livro ICMS no Estado do Rio de Janeiro. Ele tem teoria e prática, ele é muito voltado para a legislação do Estado do Rio, né? Ele faz uma análise, inclusive, das decisões dos conselhos de contribuintes, que para uma segunda fase da PGE do Rio isso é relevante, né? O concurso da PGE do Rio, a segunda fase, quando cai ICMS, é um ICMS muito baseado na legislação do Estado, como acontece também em São Paulo e outros estados. Mas é que tem alguns estados que as questões são mais genéricas. No Rio de Janeiro, a segunda fase de ICMS é mais precisa, é mais direcionada. Então, eu acho que são as discussões dos tribunais superiores e do TJ. Então, assim, esse é um livro que fica como uma sugestão complementar, especialmente para quem
pretender fazer concurso na PGE do Rio, para a PGE do Rio. Bem, com essa bibliografia em mente, eu vou começar a analisar a nossa primeiro tema, né, dentro da parte constitucional tributária. Eu vou começar pela parte constitucional, eu diria que está na ordem do dia, né? Muitas questões também do Supremo, fora a reforma tributária, e depois eu vou para o CTN. Então, da parte constitucional tributária, eu vou começar a análise por um ponto que está muito interligado também com a reforma, que é o da competência tributária. Então, eu vou dar competência, vou dar limitações ao poder de tributar, que são os princípios constitucionais tributários e imunidade, e vou dar a reforma. É claro que a reforma mexeu em vários artigos da Constituição, né? Não só na parte onde ela criou IBS, CBS, Imposto Seletivo. Ela modificou artigo de imunidade, trouxe previsão de princípios, né? Modificou repartição de receitas. Então, assim, à medida que eu for dando os temas, eu já vou mencionando as alterações trazidas pela reforma, que são aquelas mais atuais. E depois eu vou dar uma aula sobre reforma, aí focando mais no IBS e na CBS, e no imposto seletivo, que é a parte mais, vamos dizer assim, específica da reforma e que depende muito também das leis complementares. Então, eu vou dando um tempo para ver se até lá, né, as leis complementares são aprovadas, porque aí eu já dou uma aula mais completa, ok? Então, vamos começar por competência. A primeira questão que eu gostaria de ver com vocês é a seguinte: qual é a definição de competência tributária? Né? O que é competência tributária? Nós poderíamos conceituá-la como sendo a delimitação do poder de tributar. E aí, entendido poder de tributar como o poder de instituir um tributo por lei própria. Poder de tributar é isso, é o poder de você criar, de você instituir um tributo por meio de uma lei própria. Então, eu só tenho competência tributária, eu só tenho poder tributário quando aquele ente possui competência legislativa. Não é possível se ter competência tributária sem ter competência legislativa. Então, quem não, de acordo com a nossa Constituição e a nossa federação, vai ter competência tributária? Os entes da federação: União, estados, Distrito Federal e municípios. Eles é que podem criar os tributos de acordo com as suas legislações, né? Nós vamos estudar legalidade, nós vamos ver o que cada um pode criar, mas a ideia de competência tributária é essa. Antes de eu entrar nas modalidades de competência, né, o que cada um vai poder criar, eu queria fazer algumas distinções que eu acho que são importantes e que têm gerado muitas controvérsias nos tribunais. A primeira delas é o seguinte: nós estamos vendo competência. Competência tributária é diferente de repartição de receita tributária. São dois conceitos que estão na Constituição, competência e repartição de receita, mas vamos dizer assim, são aspectos distintos, são institutos distintos. Competência tem a ver com o poder de criar o tributo, criação, instituição do tributo. Repartição de receitas tem a ver com divisão, com distribuição do produto da arrecadação. Então, o ente competente arrecada, ele pode ficar com 100% da arrecadação, ou ele pode repartir, transferir parcela daquela arrecadação para um outro ente federativo. Então, eu posso ter uma coisa é quem pode criar, outra coisa é quem são os beneficiários da arrecadação, quem são os titulares da arrecadação. Os titulares da arrecadação, eles não criam o tributo. Não quando você transfere, né? Mas eles vão receber uma parcela daquela arrecadação. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês entenderem. ICMS.
ICMS é um imposto de competência dos estados. Então, os estados criam e vão instituir aquele tributo por lei própria, claro que observadas as normas gerais, mas eles é que vão criar aquele tributo. Segundo a Constituição Federal, 25% daquela arrecadação vai para os municípios. Vocês vejam, eu tenho um ente competente, que é o Estado, mas eu tenho dois titulares da arrecadação. Os municípios que são titulares de 25% e o Estado que vai ficar com o restante dos 75%. Então, vocês têm uma coisa é competência, outra coisa são titulares da arrecadação. O município não pode criar o ICMS. Ah, se o Estado não criou o ICMS, o município pode instituir? Não, ele não tem competência tributária. Ele é titular da arrecadação. Competência não se confunde com distribuição de receita, ok? Um outro exemplo que nós vamos nos aprofundar é imposto de renda e IPI. Eles são impostos que são repartidos. É um imposto federal e ele vai ser repartido com estados e municípios através dos chamados fundos de participação. Então, vocês vejam, a União é que tem competência tributária. Os municípios e os estados que vão receber via fundo, eles vão ser beneficiários de parcela da arrecadação. Então, são institutos diferentes. Isso vocês não podem misturar por força de algumas questões que a gente vai estudar. Repartição de receitas é uma matéria de direito financeiro. Então, o professor de financeiro, se você talvez já tenha até tido aula disso, vai explicitar a repartição. Só que para mim me interessa, porque eu quero tratar de alguns temas que talvez o professor de financeiro já tenha até falado, né? Mas eu quero tratar também sobre o aspecto tributário. Então, para vocês entenderem algumas discussões, eu quero explicar um pouquinho de repartição de receitas. Até partindo dos dois exemplos que eu dei, ICMS, Imposto de Renda e IPI. Eu tenho dois tipos de repartições de receitas tributárias. Eu tenho uma repartição que é direta. Como é que funciona a repartição direta? Há uma transferência que é feita diretamente do ente competente para o outro ente federativo. Ele vai depositar na conta do outro ente federativo, sem qualquer intermediação. Então, é por isso que ele é direto, é de um ente para o outro, sem qualquer tipo de intermediário. Então, o ICMS é um exemplo de repartição direta. O IPVA também é. Então, 50% de IPVA vai para os municípios. O ITR também a repartição ela é direta, né? 50% vai para o município, onde está situado o imóvel, salvo a celebração de um convênio, onde o município vai arrecadar aquele imposto e vai ficar com 100% da arrecadação. Tá? Eu vou explicar isso quando nós estudarmos delegação de capacidade tributária ativa. Mas a ideia é que a repartição aqui é direta. Então, você tem ICMS Estado para município, 25%, IPVA 50% Estado para município, e ITR, como regra, 50% para os municípios, ou quando tiver o convênio, 100%. Então, são repartições diretas de um ente para o outro. Só que eu posso ter uma repartição de receitas que sejam indiretas, né? Então, você vai ter a transferência, essa repartição dessa receita, essa transferência dessa receita, ela é feita via fundos. Os exemplos mais comuns são os chamados fundos de participação dos estados, o FPE, e os fundos de participação dos municípios, que são o FPM. O IPI, Imposto de Renda, são repartidos via fundo, uma parcela deles é repartida via fundos. Então, você tem lá, União arrecada, é o titular da competência, ela arrecada, e ela vai repartir, por exemplo, 22,5% para os fundos de participação dos municípios. Desse fundo de participação é que vai para os municípios.
Então, vocês vejam que a repartição é indireta. A União transfere a arrecadação para o FPM ou FPE, e é o fundo que vai repartir, de acordo com regras que estão previstas em lei complementar, para os estados e municípios. Então, não é diretamente de um ente para o outro, é via fundo. Existem fundos compensatórios de exportação, eu tenho outros fundos, tá? Mas, que são todos regidos, regulamentados por lei complementar. Mas, os mais comuns, os mais, né, vamos dizer assim, que as pessoas sempre têm a maior parte das discussões, são FPE e FPM, especialmente para PGMs, né, e PGE, que são as discussões que a gente tem mais envolvendo a nossa atuação, ok? Então, eu tenho uma repartição direta, exemplo, IPVA, ITR e ICMS, e repartições indiretas via fundos, que é o caso, por exemplo, do Imposto de Renda do IPI. Aonde é que vocês vão encontrar isso que eu acabei de expor na Constituição Federal? No caso das repartições diretas, os artigos são o 157 da Constituição Federal e o 158 da Constituição Federal. O 157 diz respeito aos estados e o 158 aos municípios. E você vai ter a repartição indireta no artigo 159, inciso 1 da Constituição Federal. 159, inciso 1. Ele é que trata do IPI, ele que trata do IR e do Fundo de Participação dos municípios e dos estados. Aonde vocês vão encontrar a exigência de lei complementar? No artigo 161 da Constituição Federal. 161. Então, o 57, o 58, participação direta, o 591 e o 161 da Constituição, participação indireta. Exemplos, tá? Esses são exemplos de cada um deles. Questões que eu também acho que são importantes para vocês entenderem a repartição e para eu entrar nas questões controvertidas, nessa parte introdutória, né? Vamos dizer assim. Geralmente, até pelos exemplos que eu dei para vocês, a repartição ela é feita sempre de cima para baixo, né? Eu não gosto muito dessa ideia de, antigamente, né, do ente maior para o menor, isso não existe mais, né? Vamos dizer assim, vamos dizer, da União para os entes subnacionais. Então, a União, ela reparte para estados e municípios, e os estados repartem para os municípios. Então, é sempre do órgão central da União para estados e municípios. Ou seja, os municípios não repartem receitas com ninguém, tá? Os municípios, eles são titulares da arrecadação daqueles tributos que eles são competentes, e eles não repartem para ninguém. Uma outra observação, como regra, a repartição de receitas é de impostos. Vejam os exemplos que eu dei. Se vocês forem ler o 57, o 58, o 59, vocês vão perceber que as repartições, na maioria dos casos, como regra, é sempre de impostos. Eles é que são repartidos, né? Nós vamos ver que quando a União cria um imposto novo, uma competência residual nova, né, dentro da competência residual dela, então uma coisa nova, ele vai repartir, né? A ideia da Constituição originária é que a repartição de receitas, as chamadas receitas transferidas, né, tributárias transferidas, fossem receitas de impostos. Eu tenho uma exceção, que é uma exceção, as exceções vêm por emenda, né? E o exemplo que eu gostaria de dar é a chamada CID Combustíveis. Eu vou tratar da CID Combustíveis, quando a gente vê princípio da legalidade, da anterioridade, porque ela é uma exceção, né? A legalidade e anterioridade geral, que é a CID Combustível, que está prevista no artigo 173 da Constituição Federal, desculpa, 173 não, 177 da Constituição Federal, e a regra de repartição está no artigo 1593 e parágrafo 4º da Constituição Federal. A CID Combustível, a regra de repartição, vocês vejam 59, é um artigo de repartição, está no inciso 3 do 59 e parágrafo 4º da Constituição Federal. E vocês vejam que esse 1593, ele teve uma redação alterada pela emenda constitucional 132 de 23,
que é da reforma tributária, né? Houve uma alteração nessa repartição da CID Combustíveis. A CID Combustível, ela é um tributo federal, a competência tributária é da União, mas ela é repartida entre estados e municípios. Ela reparte para os estados repartem para os municípios. Então, vocês vejam que é um exemplo de uma outra espécie tributária, que não é imposto, e que é uma contribuição parafiscal, né? É uma contribuição especial, ela é uma contribuição de intervenção no domínio econômico, né? CID é isso, contribuição de intervenção no domínio econômico. A espécie tributária que nós vamos estudar é uma contribuição parafiscal, uma contribuição especial, e ela também é repartida, mas não é a regra. É por isso que, eu não sei se vocês já perceberam, mas acredito que sim, que toda vez que se estuda, né, se pretende criar algo novo, né, foi a discussão da CPMF, por exemplo, ao invés de se criar um imposto novo, nós vamos ver que a União pode criar impostos e contribuições de seguridade sociais novas, dentro de uma competência residual. Ela sempre vai optar pela criação de uma contribuição nova, porque o imposto novo ele reparte, a contribuição nova, como regra, ela não reparte, né? Então, reparte com os demais entes federativos. Então, há uma tendência. É claro que vocês vejam, no caso da CID, vocês vão perceber que a CID Petróleo, como eu falei, foi criada por uma emenda constitucional, a 33, de 2001. Então, veio a emenda e repartiu a contribuição. Criou a contribuição e repartiu. Mas na redação originária da Constituição, você só repartia imposto. Aí é que quando você tem emendas e criam determinadas contribuições, aí a emenda pode ou não repartir, né? Mas os impostos criados com base na competência residual, eles são repartidos. As contribuições ordinárias que são criadas, não. Então, é por isso que você cria há uma tendência a se criar contribuições novas, até dentro da competência residual da União, né? E muitas vezes, e elas não são em geral repartidas, tá? Então, essa é uma curiosidade, se é que eu posso dizer isso, né? Geralmente você vai ter uma tendência, até porque as contribuições são mais fáceis de criar do que os impostos, né? Você tem, vamos dizer assim, nós vamos ver quando estudarmos elas, que as contribuições parafiscais têm limites que facilitam a sua criação, né? Então, para a União é mais interessante do que criar um imposto novo, né? Especialmente por isso. A contribuição nova, como regra, ela não vai repartir, né? Pode ser que até a emenda constitucional que cria contribuição faça a repartição também, porque repartição de receitas tributárias é matéria constitucional, tá? Isso caiu no último concurso da PGM do Rio e muita gente errou. Repartição de receita e competência tributária são matérias constitucionais. Então, por isso que eu estou dizendo que quando você tem a criação de uma contribuição nova por uma emenda, a emenda é que vai criar e repartir, né? As repartições de receitas tributárias, elas têm previsão constitucional, ou na Constituição originária, ou quando você cria um tributo novo por uma emenda, vem essa própria emenda, vem e reparte, tá? Mas é matéria de Constituição, tanto a competência quanto a repartição de receitas tributárias. É por isso que eu tive a reforma, né? Para criar tributos novos e modificar também eventuais repartições. Tudo é matéria de ordem constitucional, ok? Então vamos ficar por aqui. Na próxima aula eu vou trazer para vocês as questões controvertidas envolvendo essa distinção entre competência e repartição de receitas tributárias. Nós vamos estudar alguns temas com repercussão geral, examinados pelo Supremo Tribunal Federal. Então, até lá.